Olá, estamos com mais uma edição de Orelha da Bola para você aqui pela TV Uniguaçu. Autonomia, cidadania, compromisso social, compromisso ético e respeito à diversidade são os valores da nossa Uniguaçu. Muito bom dia a você, são 11 horas e 49 minutos e estamos com mais uma edição do nosso esporte, falando das nossas informações aqui de nossas cidades. E já em destaque, nós teremos as informações do esporte local, o esporte regional, o esporte estadual e o esporte nacional. Como esporte local, podemos destacar a boa presença de Porto União, principalmente no campeonato do interior de Porto União. Nós teremos nesse final de semana em São Miguel da Serra as finais do campeonato de futebol do interior do município de Porto União. Estamos aqui acompanhando esses resultados e os jogos vão trazer na íntegra amanhã para você. Também falando do esporte de Porto União. No último final de semana, quando tivemos a estreia do Futebol Clube do Porto, muitas informações e muitos questionamentos, principalmente referindo-se ao módulo esportivo de Porto União, onde que o próprio esporte e o Futebol Clube do Porto, já juntamente com a própria Federação Catarinense de Futebol, havia solicitado uma melhor estrutura. Houve-se, claro, a enchente, mas mesmo assim algumas pessoas ficaram questionando o próprio prefeito do município de Porto União, o próprio Departamento Municipal de Esporte e também o setor de obras do município de Porto União. Acredito eu que o principal foco, ou seja, aquilo que foi nos dado de oportunidade e tempo para que houvéssemos esse envolvimento do município de Porto União, pudesse ficar em segundo plano, porque nós sofremos, sem dúvida nenhuma, a questão da enchente. Mas alguns coordenadores, alguns investidores do esporte do Futebol Clube do Porto falam que não é de agora, não é de um mês, não é de um ano, já se faz mais tempo, ou se fazem anos, que essa solicitação vem sendo feita ao modo esportivo de Porto União. Outro questionamento, por que não se faz no estádio municipal Antíoco Pereira, como era mandado o ano de 2013, os jogos do Futebol Clube do Porto? O estádio municipal Antíoco Pereira, no município de União da Vitória, ele não está autorizado, ele encontra-se também, nessa reestruturação. Alguns dizem, não, nós eliminaríamos a arquibancada que direciona-se próximo ao Rio Iguaçu. Mas mesmo assim, a arquibancada coberta do estádio Antíoco Pereira está interditada, visto porque a sua parte superior está condenada. E assim visto o próprio Corpo de Bombeiro, que daí é o de São Mateus que faz a vistoria. Agora passa nesse ano ter o Corpo de Bombeiro do município de União da Vitória. Mas então são esses questionamentos. Eu, na minha opinião, vejo que o modo esportivo de Porto União não seria a prioridade de investimentos do Departamento Municipal de Esportes de Porto União. Por quê? Porque temos vários jogos. Vejam só, senhoras e senhores, nós temos o municipal, nós temos os jogos bom de bola, enfim, que o módulo esportivo abriga, sem com que haja um injeto financeiro de tão grande porte para que possamos transformar o módulo esportivo Armando Sarti em um grande polo esportivo que possa abrigar os jogos do Futebol Clube do Porto. Há um questionamento, há uma procura, há uma situação, aquela questão seguinte: se você quer ter uma equipe profissional, deve-se ter lugar. E esse lugar será disponibilizado pela própria Prefeitura Municipal, no caso, Porto União. Esse questionamento é que fica para todos nós. Falamos na questão agora do futebol pelo Brasil, Série B do Campeonato Brasileiro. Nós temos rodada hoje. Hoje nós teremos a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Nós teremos logo mais 19 horas pela 13ª rodada, um jogo que está sendo agendado entre Icasa e Portuguesa. Também nós teremos hoje, a rodada segue com o Atlético Goianiense e Oeste em Goiânia. O Oeste
que recebe também, né? No próximo dia 25, pela 13ª rodada, recebe o Luverdense. Dia 25, nós teremos, na sequência do Brasileirão, pela 13ª rodada, o Boa Esporte joga em Minas Gerais contra a equipe do Bragantino, às 21 horas. Dia 25, pela 13ª rodada, pela Série B, o América de Natal enfrenta o América Mineiro Natal. A Ponte Preta joga dia 26, frente ao Vasco da Gama, em São Paulo, na verdade em Campinas. O Joinville joga na Arena Joinville, dia 26, às 16 horas e 20 minutos, frente ao Avaí, clássico catarinense. Dia 26, o Santa Cruz recebe o Ceará. Dia 26, 21 horas, no estádio Dorival de Brito, em Curitiba, em Capanema, nós teremos o Paraná Clube recebendo o ABC de Natal. E pela 13ª rodada, dia 26, 21 horas, Sampaio Corrêa recebe o Vila Nova às 21 horas. A tabela de classificação da Série B do Campeonato Brasileiro, o líder é o Ceará com 24 pontos. Segundo colocado, o América Mineiro com 23 pontos. Logo a seguir, terceira colocação, o Joinville também com 23 pontos. Na quarta colocação, Luverdense com 21 pontos. Esses hoje, se tivéssemos a finalização no Campeonato Brasileiro da Série B, seriam os 4 classificados para a Série A do Campeonato Brasileiro. Na quinta colocação, temos o ABC de Natal com 20 pontos. Na sexta colocação, o Avaí de Florianópolis com 20 pontos. Sétimo colocado pela Série B do Campeonato Brasileiro, Sampaio Corrêa com 19 pontos. Em oitavo, o Vasco da Gama com 18. Em nono, América de Natal com 17. Em décimo, Ponte Preta de Campinas com 17 pontos. 11º, o Santa Cruz com 16 pontos. 12º, o Náutico com 15 pontos. 13º, Boa Esporte com 14 pontos. 14º, o Atlético Goianiense com 13 pontos. 15º, o Icasa com 12 pontos. 16º, a Portuguesa com 11 pontos ganhos. Passamos a falar da Série B, na zona da degola, na zona perigosíssima, os 4 que desceriam para a Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol. 17 pontos, ou melhor, 17ª colocação, Oeste, com apenas 11 pontos ganhos. 18º, Paraná Clube da capital Curitiba, com apenas 10 pontos ganhos. Em 19º, o Bragantino, também 10 pontos ganhos. E em 20º, a equipe do Vila Nova, com apenas 5 pontos ganhos. Esse é o Campeonato Brasileiro da Série B. Claro que a própria tentativa de se manter entre os qualificados da Série B para a classificação da Série A ainda tem muito a se desenvolver, mas já existe uma boa participação realmente dessa equipe em que nós tenhamos para a classificação para a Série A, que traz a seguinte rodada do final de semana que nós havíamos passado ontem já, a própria resultado, né? Muitos resultados surpreendentes. São Paulo perdeu em casa para a Chapecoense por 1-0. Ricardo Conceição, de bicudinho, de bicudo, fez 1-0 para a Chapecoense. O Atlético Mineiro, surpresa ou não, mas empatou em casa com o Bahia em 1 gol. O Figueirense em casa perdeu para o Grêmio por 1-0 no estádio Orlando Scarpelli. O Botafogo em casa venceu o Curitiba por 1-0. O Palmeiras perdeu para o líder Cruzeiro, líder mais do que nunca, por 2-1. E o Vitória empatou com o Corinthians em 0-0. O Internacional venceu o Flamengo por 4-0. Fluminense venceu o Santos por 1-0. O Goiás empatou em casa com o Sport em 0-0. E o Clube Atlético Paranaense em casa, na Arena,
do Atlético, venceu o Criciúma por 2-0. Então está aí essa rodada do Campeonato Brasileiro, e a gente acaba tendo alguma surpresa até mesmo em placares elásticos. Mas já se sabe aí a grande vantagem que está tendo a equipe, principalmente do Cruzeiro, que é o líder do Campeonato Brasileiro, com 25 pontos na Série A. O segundo colocado é o Corinthians, com 20 pontos. O terceiro, o Fluminense, com 19. Em quarto, o Atlético Paranaense, também 19 pontos. Em quinto, o Internacional, com 19 pontos. Em sexto, o São Paulo, também 19 pontos. Em sétimo, o Grêmio, também 19 pontos. Olha a curiosidade. Terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono, todos com, ou melhor, até o sétimo, do terceiro ao sétimo, todos com 19 pontos. Em oitavo, nós temos o Sport com 18 pontos. Em nono, Santos, 17. Em décimo, o Goiás, também 17. 11º, o Atlético Mineiro com 15 pontos. 12º, o Palmeiras com 13 pontos. Apenas para título de informações, Cruzeiro, Corinthians, Fluminense e Atlético Paranaense hoje estariam na Libertadores da América. Os demais na Sul-Americana, Internacional, São Paulo, Grêmio, Sport, Santos, Goiás, Atlético Mineiro e Palmeiras. Sem objetivo nenhum até o momento no Campeonato Brasileiro, mas permanecendo na Série A do Brasileirão. 13º, Botafogo com 12 pontos. 14º, Criciúma com 11 pontos. 15º, Chapecoense também com 11 pontos. E 16º, Bahia com 9 pontos. Na zona da degola, o Vitória com 8 pontos. Com 8 pontos na 17ª colocação. 18ª colocação, Figueirense com 7 pontos. 19ª, o Curitiba também com 7 pontos. E 20º, na lanterna do Brasileiro, o Flamengo com 7 pontos ganhos. Rebaixados hoje para a Série B do Campeonato Brasileiro, Vitória, Figueirense, Curitiba e Flamengo. Essas, portanto, seriam os nossos classificados para o Campeonato Brasileiro da Série A. Isso tudo sem com que nós tenhamos, sem dúvida nenhuma, a próxima rodada, em que o São Paulo, por exemplo, enfrenta o Goiás, a Chapecoense, o Santos, o Atlético Mineiro enfrenta o Sport, o Bahia enfrenta a equipe, ou melhor, o Bahia joga com o Internacional. O Santos vai enfrentar um jogaço de bola. O Santos enfrenta o Corinthians. Mas antes nós teremos agora Botafogo e Flamengo, jogo da degola. O Curitiba, o Grêmio. Palmeiras enfrenta a equipe do Corinthians, clássico paulista. O Cruzeiro recebe o Figueirense. O Vitória, o Criciúma. O Internacional enfrenta o Bahia. O Fluminense enfrenta o Atlético Paranaense. E como eu falei, o Santos, na verdade, ele enfrenta a equipe da Chapecoense. O São Paulo enfrenta o Goiás. O Sport, o Atlético Mineiro. E, como eu havia falado, o Atlético Paranaense, o Fluminense, o Criciúma enfrenta o Vitória. Para finalizar a programação de hoje, a informação que nesse instante nós vamos dar, que nesse instante no Rio de Janeiro, estamos tendo a apresentação do Dunga como técnico da seleção brasileira. Nessa reformulação, nós estamos trazendo o Dunga novamente ao comando da seleção brasileira. O Zagallo, Jorge Lobo Zagallo, velho Zagallo já falava em bom tom: vocês vão ter que me engolir. E é isso daí mesmo. Nós vamos ter que engolir Dunga. Dunga é aquele que realmente não deu certo já na seleção brasileira. Aquele que não deu certo no Internacional de Porto Alegre. Vamos ter que engolir Dunga. Talvez para a próxima Copa do Mundo. Agora é o seguinte, o Dunga falava que confia muito no torcedor brasileiro. Mas a pergunta não deveria ser essa.
Deveria ser o contrário. Se o Dunga acredita que o torcedor brasileiro acredita em seu trabalho. Até então, Dunga não foi o grande treinador que o povo brasileiro esperava, sem dúvida nenhuma. A vez da maioria das escolhas ficavam entre Tite e ficava entre Muricy Ramalho. Para se ter uma ideia, Dunga nem figurava entre os candidatos a dirigir a seleção brasileira. Mário Jorge Lobo Zagallo foi muito feliz. Vocês terão que me engolir. Ser referência no Estado, assumindo o compromisso institucional de promover o desenvolvimento educacional e social de toda a nossa região, por intermédio da oferta de um ensino de qualidade em diferentes áreas de conhecimento, integrado à iniciação, à pesquisa e à extensão. Essa é a missão da nossa Uniguaçu. Tenha um bom dia, uma boa tarde, até a próxima. Tchauzão, tchau, tchau.